E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Wesley Ribeiro Silva, que foi anunciado hoje como novo atleta do Cruzeiro, assinando um contrato aí de 4 anos com o nosso clube, né, até o fim de 2026. O Wesley, que era atleta do Palmeiras, e os valores da negociação não foram citados oficialmente, mas o Cruzeiro comprou aí 50% dos direitos econômicos do jogador por um valor de aproximadamente 15 milhões de reais. Alguns sites falam mais, outros falam menos, mas foi mais ou menos nessa casa. É o maior investimento que o Cruzeiro está fazendo para essa nova temporada e obviamente é um jogador que chega com muita expectativa. O Wesley é cria da categoria de base do Palmeiras, jogou no Sub-17, mas os primeiros registros que eu encontrei dele pelo Clube Paulista foram no ano de 2018, que ele jogava no Sub-20. Nessa temporada ele atuou em 27 partidas e marcou 5 gols. Para 2019, ele começa o ano também no Sub-20 do Palmeiras, é titular na Copa São Paulo. O Alviverde cai nas oitavas de final da Copinha, perdendo para o Figueirense. Posteriormente, o Wesley é titular também na campanha da Copa do Brasil Sub-20, que teve uma decisão épica entre Palmeiras e Cruzeiro, né? Partida de ida, o Palmeiras venceu por 2-1 em São Paulo. No jogo de volta, o Palmeiras vencia por 3-1, o Cruzeiro vira para 4-3, leva a decisão lá no Independência para os pênaltis, mas o Palmeiras acaba ganhando nas penalidades. Nessa temporada, o Wesley joga 15 partidas pelo time Sub-20 do Palmeiras e marca 2 gols. E eu acho interessante a gente falar do currículo dele pelo Sub-20 do Palmeiras, porque ele ganhou o Brasileiro Sub-20 em 2018, a Copa do Brasil em 2019, nessa final contra o Cruzeiro, ganhou o Campeonato Paulista nos 2 anos, então ele teve muito sucesso na base do Palmeiras e 2019 era o último ano dele jogando pelo Júnior. A partir de 2020 ele não podia mais jogar pela base. Então o Palmeiras, que não é bobo nem nada, emprestou o Wesley justamente depois dessa decisão contra o Cruzeiro, que ele foi titular, saiu no segundo tempo. O Wesley foi cedido por empréstimo ao Vitória, que estava jogando a Série B do Brasileiro. A estreia profissional dele foi no dia 8 de junho de 2019, uma derrota do Vitória por 3-1 para o Sport, mas ele foi jogando bastante, fez o seu primeiro gol como profissional contra o Paraná Clube, numa vitória por 2-0 no dia 10 de agosto, e concluiu essa passagem na Série B pelo Vitória com 28 partidas, sendo 26 delas como titular, tendo marcado 5 gols e dado 3 assistências. E o Wesley chamou muito a atenção nessa Série B pela habilidade, a mobilidade, o fato de ser um ponta que jogava com grande facilidade pelos dois lados do campo. Foi um jogador que teve um excelente índice de dribles, praticamente 3 dribles por partida, conseguindo, concluir mais da metade deles. Foi uma temporada muito boa. Tanto que para 2020 o Palmeiras não quis emprestar o Wesley, resolveu aproveitá-lo no seu elenco. Naquele momento o técnico era o Vanderlei Luxemburgo. Seu primeiro jogo pelo Palmeiras foi no dia 29 de janeiro de 2020, uma goleada por 4-0 contra o Oeste. O Wesley entrou no segundo tempo e deu uma assistência, e depois ficou um tempo ali no banco sendo pouco aproveitado. Veio também a pausa da pandemia, e o Wesley era aquele reserva que entrava eventualmente ali no final das partidas. Isso só mudou durante o Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras se dividiu em algumas frentes. 2020 é o ano em que o Palmeiras ganha tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, então o Wesley acabou jogando bastante no Campeonato Brasileiro, que eles colocavam mais um time reserva, mas o Wesley também participa de alguns jogos da Libertadores, O melhor deles foi contra o Bolívar, uma goleada por 5-0, que foi justamente o primeiro gol do Wesley com a camisa do Palmeiras, tá? Nesse jogo, além de um gol, ele dá também 2 assistências, e ele tem uma sequência muito boa, chegando a participar de gols em 4 jogos seguidos, Contra o Tigre pela Libertadores, contra Atlético Goianiense, Bragantino, faz gol no Atlético Mineiro. Mas vale pontuar que nos jogos mais decisivos ali da Libertadores, o Wesley não foi aproveitado, tá? Inclusive na decisão, Palmeiras e Santos, o Wesley não ficou nem no banco. Já na Copa do Brasil, ele tem uma participação mais efetiva e é titular nos 2 jogos da decisão. Foram Palmeiras e Grêmio, o Palmeiras ganhou os 2. Jogo de ida ele é titular lá em Porto Alegre, sai aí em meados do segundo tempo, até porque teve uma expulsão no time do Palmeiras, e no jogo de volta no Allianz Parque, ele faz o primeiro gol da vitória por 2-0 e fecha essa temporada 2020 com chave de ouro, porque foram 25 partidas, 5 gols e 6 assistências. Ele foi titular em 16 oportunidades e conquistou os títulos de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Libertadores.
Libertadores. Para 2021 era esperado que o Wesley tivesse uma evolução, um desempenho ainda melhor, mas acabou não acontecendo. E é interessante observar que durante todo esse ano de 2021, em nenhuma partida o Wesley jogou os 90 minutos. Ou ele entrava no segundo tempo ou era substituído. Mas ele teve dificuldade para se firmar. O primeiro gol que ele marca na temporada é contra a Ponte Preta, no 13º jogo que ele participou no ano. E se o Wesley não tinha participado da final da Libertadores em 2020, que o Palmeiras foi campeão, em 2021 o Palmeiras voltou a ganhar e dessa vez o Wesley jogou. Ele entrou no segundo tempo na vaga do Dudu, jogou ali parte do segundo tempo, jogou a prorrogação e avançando já para a temporada 2022, o Wesley jogou também as 2 partidas do Mundial, tá? Ele entrou no segundo tempo, tanto da vitória contra o Al-Ahly, né, na semifinal, quanto na decisão contra o Chelsea, ele também jogou ali mais de 40 minutos. Ao fim da temporada 2021, o Wesley jogou 50 partidas, sendo 26 como titular e nas outras 24 veio do banco, marcou 5 gols e deu 3 assistências, ou seja, com o dobro de jogos que o Wesley tinha feito na temporada anterior, ele teve números um pouco piores que 2020. E o cenário para 2022 acabou não mudando muito, tá? O Wesley continuou sendo aquele jogador de rotação no elenco, né, que ora entrava no segundo tempo e quando começava jogando dificilmente ia até o final, mas nessa temporada ele pelo menos jogou 90 minutos em 2 partidas, tá? Uma vitória contra o Goiás no Campeonato Brasileiro e uma goleada contra o Cerro Porteño na Libertadores. Mas o Wesley seguiu sendo um jogador muito participativo em praticamente todos os jogos da temporada, mesmo os que ele não jogou, ele estava lá no banco como opção, então é um cara que não me parece trazer grandes preocupações do ponto de vista físico, né? Não é um jogador que chega para ser recuperado. E como o Palmeiras caiu nas outras competições, acabou que restou apenas o Campeonato Brasileiro e o Wesley jogou muito pouco no segundo turno do Brasileirão. Se a gente pega a partir da rodada 20, né, que marca a virada do turno, ele só foi utilizado em 6 jogos, né, e titular em apenas uma partida. E os números do Wesley acabaram sendo parecidos com a temporada anterior, tá? Ele jogou 49 partidas em 2022, marcou 3 gols e deu 5 assistências. Mas desses 49 jogos, ele foi titular apenas 15 vezes. Então o Wesley em 2022 foi um ano em que ele jogou menos minutos e acho que deixa claro que ele realmente precisava de uma mudança de ares, né? Porque é um jogador que apareceu muito bem lá no Palmeiras, teve uma temporada de destaque e acabou minguando, né? Ele foi perdendo espaço. É claro que o jogador tem sua parcela de culpa de não ter conseguido produzir mais nas oportunidades que teve, mas o Palmeiras era um espaço também de uma competição muito grande e aqui no Cruzeiro é esperado que ele tenha um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de sequência e até um pouco mais de paciência, né? Porque não tem jogadores tão melhores ou tão consolidados esperando a vaga. Se no Vitória o Wesley era utilizado pelas 2 pontas, no Palmeiras também foi, mas a maior parte do tempo ele jogou aberto pelo lado esquerdo, que é de fato a sua melhor posição no campo. O Wesley tem 23 anos, é muito novo, mas ele já tem uma experiência, um lastro competitivo que eu acho que é importante para esse time do Cruzeiro, e essa mentalidade vencedora que o Palmeiras desenvolveu nas últimas temporadas, né, que o Wesley teve a oportunidade de desfrutar desde a categoria de base, mas também em 3 anos no profissional, em que nas 3 temporadas ele foi campeão de grandes títulos, né, pelo menos uma Libertadores ou um Brasileirão eles ganharam. A característica de jogo do Wesley é bem nítida, né, é um ponta de velocidade, habilidade, é um jogador que vai pra cima e acredito que ele tem tudo para fazer sucesso com a camisa do Cruzeiro a partir do momento que recebeu um pouco mais de sequência, né, vai ganhando confiança também, algo que certamente se perdeu nessa última temporada que ele jogou menos, não tanto em número absoluto de jogos, mas menos minutos, né, cada vez mais um reserva que entrava no final de partida. O Wesley pode ser mais que isso se ele chegar ao Cruzeiro com a mentalidade de realmente ser um cara que vai chamar a responsabilidade e fazer a diferença, porque essa era a expectativa que sempre houve sobre ele. E comparando ao elenco que o Cruzeiro tinha na última temporada, né, eu diria que o Wesley é um já mais consolidado, melhorado, né, que já se provou no nível de Série A, e por isso mesmo eu considero que é sim uma boa contratação, é um jogador que pode ajudar bastante o nosso clube.
Se você me pergunta, e o preço? Eu achei caríssimo, absurdo, mas certamente essa contratação foi avalizada pelo Pessolano, pelo pessoal da análise de mercado também. É um jogador em que o Cruzeiro acredita muito e tomara que ele possa render tudo que o Cruzeiro espera e ainda mais. Está colocada a minha opinião sobre o Wesley, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que acharam dessa contratação. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!